Até a ressurreição, a libertação dos filhos de Israel do cativeiro egípcio era visto como Espírito Santo, pelo Espírito Santo, como o maior milagre feito por Deus. Você entende que isso foi depois do meu assunto nesse instante, mas vou mencionar. Quando Deus enviou maná aos filhos de Israel no deserto, foi maná para quase 3 milhões de pessoas. Quase 3 milhões. Alguém chegou à conclusão que precisariam de 45 carros de trem, com 15 toneladas de maná em cada carro, para suprir a necessidade deles. E ele fez isso todo dia por 40 anos. Que Deus poderoso servimos. Com exceção do sábado, então, o dia antes, ele enviava 90 carros. Eles não tinham uma linha de trem, mas era uma conta, né? Com 15 toneladas em cada carro. Quando os filhos de Israel foram libertos e chegaram até o deserto, por que é que Deus os fez seguir esse caminho? Havia um outro caminho que podiam ter passado por ali. Podiam ter passado pelas margens do Mediterrâneo, eu já estive lá. É claro que hoje em dia é muito bonito dirigir por lá, mas na época não tinha nenhuma estrada. Mas as águas azuis ali do mar Mediterrâneo, o seu cais, ele podia ter levado eles naquela direção. Mas ao invés disso, levou eles através do deserto, aonde não havia comida, aonde não havia água, aonde não havia sustento nenhum. Por que é que ele fez isso? Deixa eu te assegurar que ele não estava perdido. Se você tivesse visto ele não ia estar olhando para o mapa. Ele sabia exatamente aonde ele estava enviando eles. Alguns de vocês nesse lugar estão em um deserto. Você é o filho de Deus. Ele sabe onde você está. Ele sabe o que você é. E todas as coisas que Ele faz com você é para um propósito divino. Ele queria mostrar a eles. E alguns de vocês sabem muito bem o que eu vou dizer. Ele queria mostrar a eles que podia tomar conta deles. Em meio a um deserto, aonde não havia sustento algum. Até mesmo Moisés disse: Senhor, o que o Senhor pode fazer? Como o Senhor pode...
colocar uma mesa no deserto. E o Senhor disse: veja, aleluia, Ele pode colocar uma mesa no deserto. Ele pode colocar uma mesa no deserto. E eles vão por 3 dias e 3 noites sem água. Olha, eu quero que você veja isso por um instante. Esse povo era escravo. Eles não sabiam nada a não ser escravidão por mais de 100 anos. Escravos vestidos com roupas de mendigos. Olha, o pior tipo de observação que você pode ver, mas aquele não era o caso com os filhos de Israel. Quando saíram do Egito, eles não somente saíram com todos sãos, sem doentes, como Gabriel pregou ontem à noite. Eles saíram dali com o bolso cheio de ouro, prata e pedras preciosas. Eu gosto disso demais, glória a Deus. Mas eles saíram dali com as melhores roupas do Egito no seu corpo, a melhor roupa que o dinheiro podia comprar e qualquer um pudesse costurar. Você pode dizer: espera aí, eu não sabia disso. Eu sei, o Senhor não tirou escravos dali. Ele tirou pessoas redimidas. Glória a Deus. Porque quando saíram dali, os egípcios não somente deram a eles ouro, prata e pedras preciosas, mas deram a ele as melhores roupas que tinham. E quando saíram dali, o ombro deles estava em pé, e eles tinham os melhores sapatos que vocês podem comprar, e pareciam como alguém importante, porque eram alguém importante. Às 2 da manhã você vai entender. E não havia água. 3 dias, 3 noites, naquele deserto, sem água. Deus tinha aberto o Mar Vermelho, com a maior demonstração de poder que o mundo tinha visto. E agora eles estão naquele deserto, sem água. Nós temos recebido, eu posso dizer, eu sei que pode dizer centenas e talvez até milhares de e-mails, cartas, telefonemas de testemunhos. De alguma forma, algumas pessoas pensam que quando escutam a mensagem da cruz e acreditam nela, que Satanás nunca mais vai perturbá-los. Alguns deles pensam que nunca mais ele vai cutucá-los. Uma escreveu outro dia: eu estou numa vida pior que antes. Eu escrevi e disse: isso mesmo, porque o diabo sabe que você achou a chave e o segredo, e ele está tentando te parar. Ele está tentando te fazer ficar desencorajado e desistir. Então a trombeta tocou. Será que você vai para casa? Nunca vai chegar uma hora como cristão que o diabo não vai fazer tudo que pode para te atrapalhar. Entenda isso. Pedro diz: não pense que é estranho, considerando as lutas que vêm contra você. Mas se você estiver no caminho certo, você vai vencer.
E você não vai vencer como escravo, mas vai vencer como filho do Todo-Poderoso Deus, com as bênçãos do Todo-Poderoso Deus sobre você. Glória a Deus. O pecado, como o Doni, o Gabriel, e o Lauren, o Bob e o David mencionaram várias vezes, com razão, o pecado é o problema. Seu problema não é uma falta de dinheiro. Seu problema, na verdade, não é ouro ou prata. Seu problema é o pecado. Ah, não, eu não tenho problema com o pecado. Seja salvo, você vai ter. E eles murmuravam, e murmurar é pecado. Eles murmuraram contra Moisés: você nos tirou, e receberam um milagre, sabe, de milagre indescritível, e agora estão murmurando. Quando você, como filho de Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Olha, minha vida está muito ruim. E todos nós já fizemos isso. Todos nós. Senhor, porque você me mandou colocar esse programa de televisão no mundo inteiro e agora eu estou devendo $600 mil? Deixa eu te falar porque o Senhor colocou eles no deserto. Ele queria que eles aprendessem a confiar nele. Ele queria que eles aprendessem que ele pode colocar uma mesa para eles no deserto. Mas quando começaram a murmurar, eles pecaram. Quando você murmura, quando você reclama, é pecado. Ah, não é pecado. Não, é pecado sim. Aquilo que não é da fé é do pecado. A queda tinha atrapalhado tanto toda a humanidade. Nós cristãos, nós experimentamos o resultado disso todo dia da nossa vida. Oswald Chambers, eu li alguns dos seus livros, ele viveu mais ou menos há 400 anos atrás. E ele disse, com razão: mostre-me o homem mais piedoso, a mulher mais piedosa na face da terra. Quem pode saber isso senão Deus? Mas vamos usar esse exemplo. Mostra-me o homem mais piedoso, a mulher mais piedosa na face da terra. E se você puder olhar para o coração deles, você vai ver tanto pecado, aquilo que não é limpo, que passa por ali para condená-los ao inferno para todo sempre, mas pela cruz. Você não me ouviu, mas pela cruz, mas pela cruz, mas pela cruz. Se você pode ver o coração deles, você ia descobrir pecado suficiente de orgulho, de paixão, que os condenariam para o inferno para todo sempre. Mas a cruz, glória a Deus,
E Moisés começou a clamar ao Senhor. Glória a Deus, pois tinha um líder que sabia onde ir. Começou a clamar ao Senhor, e o Senhor o mostrou uma árvore. Veja bem, eles estavam diante das águas amargas de Mara. Aquele oásis, quem sabe, mas era provavelmente, bem profundo e do tamanho desse auditório. E tinha água ali, mas a água estava amarga, estava envenenada, e era uma figura da vida desse mundo. A água está amarga, espiritualmente falando. E amigo, não vai mudar até que Jesus Cristo volte para esse mundo. Precisamos entender isso. É amargo. Se eu não tivesse Jesus Cristo, eu não ia querer viver. Olha, para ser salvo e ter alguém que eu possa falar com Ele quando eu tenho necessidade, eu tenho que ir a Ele: Senhor, preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo, e Ele tem o bastante para me dar. Eu quero dizer aqui mais uma vez o que o Lauren e o Donnie, o Gabriel e o Bob, o David disseram. Eu quero repetir: a cruz de Cristo, se você olhar para ela como um lugar de sofrimento e a terrível tortura que Jesus passou por ela, está certo, nunca devemos esquecer isso, mas não é a maneira que Deus quer que você olhe para a cruz. Ele quer que você olhe para ela através daquilo que Ele comprou por você, através do sofrimento. Tudo que você precisa já foi pago na cruz. A cruz abriu a porta para que a graça de Deus, a bondade de Deus, pudesse ser estendido para você. E eu quero repetir isso porque eu acho que é muito importante. Quando falamos da cruz, não somente falamos, é claro que falamos do preço que Ele pagou, mas estamos falando daquilo pelo qual Ele pagou um preço tão alto. Glória a Deus. O que era? Todas as coisas que você precisa, não importa o que é. Ele pagou o preço por isso. E Ele quer que você tenha isso. Ele quer que você tenha. E Moisés disse: Senhor, temos água aqui que está amarga e o povo estão falando em me apedrejar. Sendo pastor da igreja não é só alegria. Muito bem. O que eu devo fazer? E a Bíblia diz: e o Senhor o mostrou uma árvore. Agora, aquilo foi há 3.500 anos atrás. Agora, o ano de 2015, Deus está mostrando ao mundo uma árvore. Está mostrando uma árvore para as Assembleias de Deus. Está mostrando a quadrangular uma árvore. Está mostrando uma árvore aos batistas. Está mostrando uma árvore aos católicos. Está mostrando aos presbiterianos uma árvore.
está mostrando aos episcopais uma árvore, está mostrando aos pentecostais uma árvore, está mostrando aos nazarenos uma árvore, está mostrando o bêbado lá fora uma árvore, Ele está mostrando aquele que está preso uma árvore, está mostrando aqueles que são presos pelos poderes das trevas uma árvore, Ele está mostrando uma árvore. Essa é a sua resposta, essa é a sua solução. Eu não sei quantos no mundo inteiro Deus está usando, mas eu sei que Ele está usando esse ministério para mostrar ao mundo uma árvore. Glória a Deus. Há uma resposta para o seu problema, há uma solução ao seu problema, há uma resposta ao seu problema. E a cruz, Ele disse a Moisés: coloque a árvore na água amarga. Coloque na árvore. Se você notar, a prescrição não muda de uma denominação para outra. A cruz era a resposta para os batistas e é a resposta para a Assembleia de Deus, é a resposta para os metodistas, a cruz é a resposta para os católicos, a cruz é a resposta para os presbiterianos. Não existe outra resposta. Ou foi em 97 ou 96, o Senhor em oração uma manhã me disse: a resposta pela qual você busca se encontra na cruz. A solução pela qual você busca se encontra na cruz. A resposta pela qual você busca se encontra na cruz somente, foi o que Ele me disse. Glória a Deus. Eu me lembro que eu fui meio chocado e falei: Deus, aonde isso deixa o Espírito Santo? Porque Ele disse: somente na cruz. E eu sabia que o Espírito Santo tinha uma grande parte para fazer nisso, eu não entendia como. E mais ou menos 3 meses depois estávamos aqui naquele armáriozinho ali, aonde a Rede Sun Life de televisão nasceu. E o Lon estava comigo naquela manhã. E de repente eu disse algo: isso é estranho. Era como se esse homem aqui com essa barba do Papai Noel, como se ele tivesse aberto a boca e começado a falar. A resposta, a bioquímica, ao problema da física, do espaço. Ela disse: eu acho que não, viu? E você nunca leu nada sobre isso, você nunca escutou nada daquilo. Você se pergunta: de onde isso veio? E eu fiz a declaração no programa, foi mais ou menos 5 minutos antes do programa acabar. O Espírito Santo trabalha exclusivamente dentro dos parâmetros da obra consumada de Cristo, e Ele não trabalha fora desses parâmetros. É isso que dá a Ele o direito legal de fazer o que Ele faz. E eu parei e pensei: de onde isso veio? E naquela hora houve um silêncio. E silêncio na rádio não é como na TV. É como se o mundo tivesse acabado. Eu me assentei ali. Finalmente o Loen falou: você pode me dar uma passagem bíblica para isso? Como é que eu podia? Eu fiquei pensando: Senhor, eu olhei para a minha Bíblia, estava aberta em Romanos 8:2, e veio sobre mim: pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus.
Pois a lei do Espírito Santo da vida em Cristo Jesus me libertou da lei, do pecado e da morte. Você coloca a árvore no seu problema. Você coloca a cruz em seu problema. Essa é a única solução. Não há outra. Você pode seguir outro caminho se você quiser, mas você só vai encontrar um pneu murcho e um motor quebrado. Somente a cruz. Eu fiquei chocado. Eu mencionei isso, foi há 20 anos atrás, bem ali, atrás daquele irmão ali. Depois do culto, um homem veio falar comigo e falou: havia uma razão química pela qual a cruz tornou a água doce. Aquela árvore era feita. Eu falei: olha, pare de tentar explicar os milagres de Deus. E quando colocaram aquela árvore naquela água amarga, Moisés disse: tome um pouco. Aleluia. O marido olhou para a esposa olhou para o marido. Quando experimentamos há um instante atrás, estava amargo. E o garotinho falou: pode ficar aqui se você quiser, eu vou beber um pouco. Aleluia. E 3 milhões de israelitas beberam da água. E as águas amargas ficaram doces. Ele pode pegar o seu problema e transformar de uma coisa amarga para uma coisa doce. Transformar de algo negativo para positivo. É o que a cruz faz, o que Jesus fez ali. Então o Senhor disse a Moisés, ele disse: se guardar os meus mandamentos, tudo que eu digo, meus estatutos, fazer o que é certo. Não é uma declaração simples, faz o que é reto. Não colocarei nenhuma dessas enfermidades em você, que eu coloquei sobre os egípcios. Temos um problema aqui então. Quem pode se levantar nesse lugar e dizer: guardei todos os estatutos e os mandamentos, todos os mandamentos, e eu sempre fiz tudo que era certo? O Senhor não está exigindo demais? Alguém pode se levantar e dizer: se você quiser, pode fazer. Eu tenho um fotógrafo. Excelente aqui, ali ela está, olha, Jennifer. Vou pedir para que ela tire uma foto de você. E vamos colocar ali fora, e vamos colocar em um pôster muito grande, bem largo.
e colocar em uma letra bem linda: o maior mentiroso que eu já vi na minha vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo guardou todo mandamento, toda lei e fez tudo que era certo em nosso lugar. E nossa fé é nele e no que ele fez por nós na cruz. Aquilo nos dá uma posição não de alguém que quebra a lei, mas alguém que guarda a lei. Aleluia. Entendeu? Entendeu? Sua fé em Cristo e o que ele fez na cruz, nos olhos de Deus, te faz perfeito. Você não está entendendo? Glória a Deus. Pode glorificar ao Senhor. Há algum tempo atrás, recebi uma carta de um homem. Ele disse: eu vi o seu programa nessa manhã. E ele disse: se eu te ver, eu vou te matar. E ele disse: sou homossexual e ouvi o que você falou. E ele me chamou de tudo que é palavrão. Na outra semana recebi outra carta dele. E ele disse: você me deixou tão nervoso hoje. Ele disse: eu quero olhar para aquele programa de novo para ver quão estúpido você é. Tentando dizer que o homossexualismo é pecado. Ele disse: eu fiquei nervoso, eu peguei um taco de basquete e arrebentei o meu carro. E ele disse: a única satisfação que eu recebi, eu imaginei que eu estava batendo em você quando batia na janela. Recebi outra carta dele na outra semana. E ele disse: eu escutei intencionalmente, e eu tenho que admitir que tem uma certa verdade no que você está dizendo. Vou admitir, há algo em meu coração que não está certo. Mas eu não aceito toda a sua bobeirada. Na outra semana chegou outra carta. Ele disse: sabe, eu vou considerar. O que você tem falado. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Recebi uma outra carta dele. E ele disse: você me convenceu. Glória. Eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador.
Essa é a resposta. Não importa qual é o seu problema, Jesus Cristo, essa é a solução, e Ele crucificado. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto tentamos passar a esse povo a palavra que o Senhor nos deu, e eu te peço, Senhor, que esse coração machucado venha a ser tocado. Glória a Deus. Eu peço, querido Deus, que o Senhor venha levar isso que entregamos a eles, os ajude a ver o seu caminho. Eu peço em nome de Jesus. Quantos aqui hoje podem dizer: irmão Swagger, existe uma água amarga em minha vida. Eu não sei o que é, eu não quero saber o que é. É amargo. E eu acho que ouvi da maneira correta nessa noite que a cruz de Jesus Cristo é a solução. Você pode se levantar, por favor? Todos se levantem. Glória a Deus, muito obrigado. Glória a Deus. Se essa água amarga existe e o Espírito Santo tocou o seu coração para te ajudar a saber que a cruz de Cristo é a resposta, eu quero que você venha. Eu não vou te envergonhar, eu te prometo. Eu quero que você venha até aqui rapidamente. Well, that's the kind of God that I serve.